Eu coloquei como epígrafe no livro uma frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. É muito forte esse nome, tolerância. Parece que você tem que suportar aquilo. Então, respeito à diversidade de todas as formas. E também a questão da religião. Todos nós, quando nascemos, somos apresentados à religião dos pais. E aí nós temos os rituais, passagem, batismo, primeira comunhão, casamento, passagem também, o velório, às vezes depende da religião que a pessoa é criada. Então tudo é questão também de cultura. Então o que acontece? Nós, aqui no Brasil, tivemos ao longo da experiência, desde os portugueses, perseguições por questões religiosas. Nosso país ele é formado mesmo por religiões diversas. Quando os negros aqui chegaram, eles tiveram um pouco de dificuldade de professar sua fé, e aí que vem o sincretismo, vem a questão da substituição dos orixás pelos santos, para que pudessem professar a sua fé. A própria Constituição ela afirma que é livre, você pode professar qualquer fé, que é a liberdade de crença, ou até mesmo de não ter crença nenhuma. Se você quiser ser ateu, você pode, porque a Constituição ela permite. Então a liberdade de crença, a liberdade de culto, isso daí na época do Império mesmo, era proibido terminantemente, as pessoas tinham que se trancar em casa para cultuar de forma baixinha, porque eram proibidas. Mas hoje, em que pese o Estado ser laico, E o que é Estado laico? O Estado tem que ser neutro, tem que defender todas as crenças, mas infelizmente algumas pessoas ainda têm que se trancar para cultuar seus deuses, digamos assim, sua fé. Nós temos que garantir mesmo que está escrito, não só na Constituição, em algumas leis esparsas aqui, mas nos tratados internacionais. Então, alguns tratados internacionais eles podem ser invocados também para dar essa questão da liberdade religiosa. O próprio artigo 5º da Constituição, eu já falo no início, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Aqui já está dizendo que é livre. Então toda violação a essa prática é considerada um crime, está no Código Penal. Aquele que violar a crença do outro, ele responde, não só pelo Código Penal, por alguns tratados também, por algumas leis também, lei de contravenções penais. Também diz que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa. A legislação ela está bem lá, efetiva, basta que ela seja agora aplicada. Já existe toda a legislação a esse respeito. Liberdade religiosa no ordenamento brasileiro teve início na Constituição Política do Império do Brasil, em 1824. Rui Barbosa ele foi precursor nessa história da liberdade religiosa, e um decreto baseado nele colocou o Estado como um Estado laico. E aí a Constituição de 1891 ela manteve esse decreto, e desde então que o Estado é laico. O laico é um Estado neutro, então nenhuma religião pode ser melhor do que a outra para o Estado. Então é oportuno também vocês entenderem que toda intolerância religiosa ela pode se configurar um crime, seja ele de perturbação da prática religiosa, seja de injúria também pelo motivo religioso, genocídio, seja também charlatanismo, curandeirismo. A gente às vezes observa bem. Então, o que é charlatanismo, o que é curandeirismo? Tem que saber se isso está sendo intolerância ou não. De repente, aquela rezadeira que pega o ramo e que benze você, ela pode estar sendo perseguida por ser uma curandeira. E não é, viu gente? E tem muita gente séria fazendo esse trabalho. A gente tem que ler, que entender o que é um curandeirismo para não sair também ofendendo. Porque se você fala, você também já está cometendo outro crime, que é o crime de calúnia, e aí a gente tem que silenciar mesmo. Então, o que é que a gente observa? Eu até fiz uma conclusão. Observa-se que todo esse arcabouço de leis e tratados internacionais não são capazes de combater a intolerância, desrespeito às diversas modalidades de religião dos brasileiros, ou ainda daqueles que não querem seguir determinado credo. Diante da ineficácia da legislação, torna-se necessário o ingresso ao judiciário em ações criminais e cíveis com vistas a discutir as liberdades dos cidadãos envolvidos. Cada capítulo foi feito lembrando também de vocês, porque todos aqueles que sofrem um pouquinho de intolerância religiosa, eu acho que a gente sofre junto. Então a gente tem essa missão de levantar essa bandeira mesmo,
de não à intolerância religiosa. E eu vou até finalizar aqui com uma passagem de Altair Veloso, do Alabé de Jerusalém, Os Intolerantes. Veja que interessante, ele fala, viu? A intolerância, repito, é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tantas cicatrizes nas pessoas, nos países, até nas religiões, guardiãs de luz celeste. Abandonam seus achotes para empurrar a cacetete. E o que na verdade refresca o rosto de Deus é um leque que tem uma haste de Calvino e outra de Allan Kardec. Na outra haste, as brisas que vêm das terras de Chivas são uma dos franciscanos e outra dos beduínos. Não precise ir muito longe. Jesus nasce entre os rabinos. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que os ateus. Interessante, né, gente? E jogam pedras sobre as catedrais dos meus deuses e urubás. Não sabem que a nossa terra é uma casa na aldeia, religiões na terra são achotes que clareiam. Então, Altair Veloso, ele tem esse, o Alabé de Jerusalém, que é um clamor que ele fala sobre a intolerância. Então, eu recomendo também, vocês que estão na luta da intolerância, coloquem lá Os Intolerantes, Alabé de Jerusalém. E aqui eu finalizo agradecendo a todos, gratidão a todos, gente. Muito obrigado.